Olá pessoal, vamos falar um pouco agora sobre a cadeia carbônica. Então, nós falamos sobre a cadeia carbônica de modo geral e a gente vai aprender a nomear essa cadeia carbônica e definir qual é a cadeia principal. A cadeia carbônica é a estrutura formada por todos os átomos de carbono de uma molécula orgânica, que também inclui os seus heteroátomos, ou seja, átomos diferentes de carbono que estão entre esses dois átomos. Esses átomos podem ser enxofre, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Então, para a gente definir qual é a cadeia principal, a gente deve seguir uma ordem de prioridade. Essa ordem de prioridade inclui a função, a insaturação e a ramificação. O que isso quer dizer? A gente tem aqui os dois casos, 1 e 2, onde existe aqui um destaque para duas cadeias principais diferentes, ok? Na número 1, a gente tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Na número 2, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, na, na nossa definição de cadeia principal, a gente sempre vai tentar pegar o máximo de carbonos possível. Nesse caso, o número 1 seria a cadeia principal, por ter essa possibilidade de pegar o maior número de carbonos. Ok? Só limpar aqui a nossa tela para a gente falar sobre outra situação aqui. Então, a gente tem agora a seguinte situação. A gente tem que numerar esses carbonos em uma ordem, e essa ordem segue a ordem de prioridade. O que isso quer dizer? A gente vai definir a posição de cada carbono, como se fosse um endereço, certo? A gente tem a cadeia principal, que seria uma avenida, uma rua, e nós temos as ramificações, nesse caso, como a nossa cadeia principal escolhida foi a primeira, por apresentar o maior número de carbonos, a gente vê que tem dois grupos aqui em volta dessa cadeia principal que não fazem parte da cadeia principal, mas eles têm posições específicas, certo? Então imagine a cadeia principal como se fosse uma rua e as posições dos carbonos indicam exatamente a posição da ramificação. Para isso a gente tem que usar o critério de prioridade. Nesse caso, a numeração ela precisa iniciar da função, se essa função for diferenciada. Nesse caso aqui a gente tem a mesma função, que é um hidrocarboneto, então não tem nenhuma especificação. A segunda etapa seria procurar uma insaturação. Como a gente está falando aqui sobre um carbono completamente saturado, né, todas as ligações desse carbono são ligações simples, a gente também não vai poder usar esse critério como prioridade. Então a gente passa aí para o critério de ramificação, onde diz que a minha numeração ela tem que ter início no mais próximo, no carbono mais próximo possível da minha ramificação. Então, se eu fosse começar nesse sentido aqui, seria 1, 2, 3, esse carbono, essa primeira metila, essa primeira ramificação, ela ficaria no carbono 2, quer dizer, no carbono 3, perdão. E se a gente começasse no sentido contrário, a gente teria aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, a numeração dessa metila seria o número 2, a posição 2. E dessa metila seria a posição 5. Então, essa seria o menor número possível para a gente definir a posição delas. Okay? Então, sempre tem que ter os menores valores. Sendo assim, a gente tem as posições 2 e 5 para esses dois grupos. A nomenclatura das ramificações dos radicais, ela segue o mesmo padrão da nomenclatura da cadeia principal, que é met, prop, but, para a quantidade de carbono.
Como a gente tem um carbono para cada ramificação, né? Um carbono aqui, um carbono aqui, CH3, CH3, nós temos duas metilas, ou dois grupos metil. Como nós temos dois grupos idênticos, a gente coloca a posição deles separados por vírgula e o prefixo di, indicando que eu tenho dois metil idênticos. Okay? Após isso, a gente coloca a nomenclatura seguindo aquela ordem, né? Prefixo, infixo e sufixo, para dar o nome da cadeia principal. Como nós temos 7 carbonos na cadeia principal, nós vamos usar o prefixo ept. Todas as ligações entre os carbonos são ligações simples, então nós vamos usar a nomenclatura an e o no final para indicar que é um hidrocarboneto. Então o nome dessa molécula fica 2,5-dimetilheptano. No segundo caso, nós temos aqui de novo duas moléculas, a molécula 1 e a molécula 2, sendo que em um dos casos a prioridade aqui da insaturação ela está presente na cadeia principal. No outro caso, essa insaturação ela não foi colocada como cadeia principal. E como a ordem de prioridade diz, a gente deve colocar a insaturação aqui como a maior prioridade nesse caso. Então, a insaturação, a dupla ligação ou tripla ligação, ela deve fazer parte da cadeia principal. E da mesma maneira, a gente vai numerar esses carbonos. E nesse caso, o mais próximo possível da insaturação. Okay? Nós temos as ramificações em volta da cadeia principal. Lembrando que as ramificações são sempre carbonos, então aqui como está mostrando hidrogênios, eles não contam como ramificação. Okay? Nem outros átomos diferentes. Então, sempre contando os carbonos que estão em volta da cadeia principal, mas não fazem parte dela. Então, a numeração vai começar por esse carbono, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Okay? Nesse caso, a opção número 2, ela tinha a mesma quantidade de carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é para a gente observar sempre isso. A cadeia principal é realmente a cadeia que tem o maior número de carbonos. Mas nos dois casos, nós temos a mesma quantidade, 7 carbonos no primeiro e 7 carbonos no segundo. O que vai diferenciar? A ordem de prioridade. Se a minha função faz parte da cadeia principal, se tiver insaturação, ela tem que fazer parte da cadeia principal, ou se, no caso, tiver ramificações, a gente vai sempre priorizar pela cadeia principal que apresenta o maior número de ramificações. Lembrando que o nome dessas moléculas elas são referentes aos nomes próprios dela. Então, quanto mais informações a gente tem sobre essa molécula, quanto mais detalhe a gente tem, melhor vai ser descrita essa molécula. Okay? Então, a numeração vai seguir essa aqui, nessa ordem, né, no sentido crescente, e começando sempre pela nomenclatura aqui para as ramificações. Nós temos aqui 3 grupos iguais, né? São 3 grupos metil, e um grupo com 2 carbonos, que nós vamos chamar de etil. Nesses casos, como nós temos 2 tipos diferentes de ramificações, a gente coloca em ordem alfabética. Então, etil vem primeiro, e depois vem o metil. Okay? É claro que a gente tem que dar a posição de cada um. O grupo etil está na posição do carbono 3, então fica 3-etil. E o grupo metil está na posição 4, 5. Só que no carbono 5 nós temos 2 metil juntos, então a gente repete o 5 também. Então fica 4, 5, 5. E nesse caso, como tem 3 grupos metil idênticos, a gente coloca trimetil. Então o nome fica 3-etil 4,5,5 trimetil.
e agora a gente coloca o nome da cadeia principal. Como são 7 carbonos, a gente vai usar a mesma nomenclatura aqui que a gente usou na molécula anterior, né? Vamos usar o hept. Só que nesse caso a gente tem agora uma ligação dupla. A ligação dupla, a gente tem que usar o prefixo, o infixo em, quando for uma ligação dupla. A posição dessa dupla, ela começa no carbono 2, então fica 2-en e termina como o hidrocarboneto. Então o nome da cadeia principal fica hept-2-eno. Ou se você preferir, a gente também pode usar a nomenclatura 2-heteno. Lembrando que esse 2 aqui, ele está se referindo ao en, que é exatamente a dupla ligação, ok? Os carbonos que não fazem parte da cadeia principal pertencem às ramificações, como eu havia falado nos exemplos anteriores. Então, a gente tem sempre esses critérios aqui. O número 1, a cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono, certo? Então, ela vai sempre seguir aqui uma maior quantidade de carbonos possível, como a gente está vendo nessa faixa aqui azul. E as ramificações são os átomos que sobraram aqui em volta da cadeia principal. A cadeia principal, ela nem sempre está escrita na forma horizontal, então a gente não vai encontrar bonitinho, né, como a gente tem aqui nesse caso, que a cadeia principal está numa linha reta. Tá? A gente às vezes precisa fazer um zigue-zague, para cima, para baixo, não importa, só que a gente tem que pegar o maior número de carbonos possível. O número 3 diz que no caso de duas ou mais sequências igualmente longas, que tem o mesmo número de carbono, a cadeia principal é a mais ramificada, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem duas opções. A gente colocou essa opção, a cadeia principal em linha reta, onde a gente tem um total de 6 carbonos, e nessa opção aqui, a gente também colocou um total de 6 carbonos. Qual que é a diferença? É que na primeira opção nós temos duas ramificações, né? E na segunda opção nós só temos uma ramificação. E como eu falei no slide anterior, eu disse que quanto maior for as informações que eu tenho sobre a molécula, melhor ela vai ser descrita. Então, eu tenho que ter mais detalhes. Se eu tenho duas ramificações, eu vou descrever melhor a minha molécula, como se fosse um nome e um sobrenome, certo? Um endereço completo, a casa, o número da casa, o bairro. E se eu coloco apenas uma ramificação, eu não estou dando todos os detalhes possíveis para encontrar essa molécula. Okay? Então, quanto mais informações, melhor vai ser descrever essa molécula. Número 4. Pode haver duas ou mais cadeias principais equivalentes, porque a gente acabou de falar, mesma quantidade de carbono. Havendo insaturação, uma ligação dupla ou tripla na cadeia carbônica, ela deve estar incluída na cadeia principal. Essa foi a parte da ordem lá de prioridade que a gente falou. Então, sempre que a gente tem uma dupla ligação, essa dupla ligação ela tem que fazer parte da cadeia principal. A gente não pode colocar ela como ramificação, ok? A gente falou um pouquinho também sobre os tipos, as classificações das cadeias carbônicas. Nós temos cadeias que podem ser consideradas abertas ou fechadas, certo? A cadeia aberta também é chamada de acíclica ou alifática. Uma cadeia aberta, ela sempre vai ter um começo e um fim, certo? É uma linha, né? Uma cadeia linear. Uma cadeia fechada ou cíclica, ela não tem começo nem fim, ela forma um ciclo. E esse ciclo pode variar de 3 carbonos até a quantidade que for possível ali, o que estiver disponível, certo? Mas é sempre começando aí de 3, a gente só consegue fazer um ciclo com 3 carbonos. 2 carbonos a gente forma uma linha, ok?
Então, o menor ciclo possível contém 3 carbonos, que é esse caso aqui. A minha cadeia pode ser classificada como normal ou ramificada. Certo? Uma cadeia normal, a gente diz, quando essa cadeia ela não apresenta nenhum tipo de ramificação. Ah, professor, mas esse exemplo aqui, a gente tem um oxigênio fora da cadeia principal. Mas no caso, quando a gente fala sobre cadeia normal, a gente está falando sobre os carbonos, certo? Então, nesse caso, o oxigênio ele não é considerado uma ramificação, porque ele não é um carbono. Assim como o primeiro exemplo que eu dei, eu falei sobre os hidrogênios. Se tiver hidrogênio saindo da cadeia principal, isso não importa, porque a gente está falando somente sobre o carbono, certo? Cadeia principal formada por carbonos. Ramificação também tem que ter carbono. Então, numa ramificação, a gente sempre vai tentar traçar uma reta, né, pegando toda a cadeia principal. Mas em alguns casos sempre vai sobrar um carbono aí perdido fora da cadeia principal. A gente não tem como colocar, incluir ele numa reta, numa linha, que ele faça parte da cadeia principal também. Então, todos esses carbonos que ficam fora da cadeia principal são chamados de ramificação. Quando a gente tem uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica, a gente pode ainda classificar essa cadeia entre cadeia aromática ou não aromática. As não aromáticas também são chamadas de cadeias alicíclicas ou cicloalifáticas. A gente tem, na real, uma cadeia fechada, né? Mas ela não apresenta aromaticidade. O que é aromaticidade? Quando a gente tem uma ligação dupla intercalada com uma ligação simples, a gente tem que ter dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. A gente tem aí uma possibilidade de elétrons passeando em torno dessa molécula, que a gente chama de ressonância. Okay? Essa ressonância confere a essa molécula um tipo de estabilidade diferente. E a gente chama essas moléculas de aromáticas. Elas também são chamadas assim porque elas têm cheiros característicos. Okay? Por conta dessa aromaticidade, por conta dessa facilidade dos elétrons pularem de um lado para o outro e rodarem nessa estrutura, a gente pode representar esse movimento de ressonância como um ciclo dentro desse anel. Okay? Esse anel também é chamado de anel benzênico ou benzeno, e ele pode se apresentar de duas formas. A gente pode ter uma estrutura aromática condensada, onde dois anéis estão interligados, né? Os dois estão grudadinhos, ou a gente pode ter uma estrutura isolada, quando dois anéis aromáticos eles estão ligados por uma ligação química. Nós temos moléculas saturadas ou insaturadas. Isso vai depender do tipo de ligação que a gente tem. Uma ligação insaturada é quando eu tenho uma dupla ou tripla ligação entre carbonos. Okay? Então, isso é muito importante. Quando eu falo de cadeia, eu sempre estou falando de cadeia carbônica. E se eu falo de saturação, a insaturação ela tem que ser entre dois carbonos. Então, não adianta eu ter aqui um nitrogênio, né, uma ligação tripla, só que essa ligação tripla ela não é entre dois carbonos, então a gente não inclui ele na cadeia principal, logo essa cadeia não pode ser considerada insaturada. Okay? Entre os carbonos, que é o que importa, só tem ligações simples, então a gente chama essa ligação de saturada. Outro caso, a insaturada, a gente tem aqui a presença de ligações duplas ou triplas entre dois carbonos. Aí sim a gente pode chamar de insaturada. Aqui novamente o exemplo de um oxigênio, um átomo diferente de carbono, que tem ligação dupla, mas essa ligação dupla não conta como insaturação, apenas as ligações entre dois carbonos que vão ser contabilizadas. A minha cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. Como a gente falou no começo da aula,
nós temos átomos diferentes de carbono e hidrogênio em moléculas orgânicas. Esses átomos diferentes de carbono e hidrogênio são oxigênios, nitrogênios, enxofre ou fósforo. Esses átomos eles podem fazer parte da cadeia principal quando eles estiverem entre carbonos, como é o caso aqui. Nós temos um nitrogênio entre 3 carbonos, né? O carbono 1, o 2 e o 3 aqui em volta desse nitrogênio. Aqui a gente tem um oxigênio também entre 2 carbonos, carbono 1 e carbono 2, um na esquerda e outro na direita. E esse oxigênio ele faz parte da cadeia principal, assim como o nitrogênio, certo? Mas esse outro oxigênio não faz parte. Por que não faz parte? Porque ele não está ligado entre 2 carbonos, ele está ligado a um carbono. Então a gente não considera ele um heteroátomo, ok? Só vai ser uma cadeia heterogênea se esse átomo diferente de carbono estiver entre 2 carbonos, ok? Então, como nos casos aqui, nós temos átomos diferentes de carbono, mas eles não fazem parte da cadeia principal, ok? Entre cada carbono aqui só tem ligações com carbono, então a gente fala que essa cadeia é uma cadeia homogênea. Vamos resolver o exercício. Na primeira questão, a gente fala aqui que uma mistura de hidrocarbonetos e aditivos compõe um combustível denominado gasolina. Estudos revelam que quanto maior o número de hidrocarbonetos ramificados, melhor é a performance da gasolina e o seu rendimento do motor também. Observe as estruturas dos hidrocarbonetos abaixo. Nós temos vários hidrocarbonetos, né? 1, 2, 3 e 4. E ele quer saber qual hidrocarboneto mais ramificado. Para isso, a gente precisa definir quem é a cadeia principal. Eu vou usar uma outra caneta aqui, marca-texto, para a gente definir a cadeia principal nesse caso. A cadeia principal, a gente vai ter aqui essa cadeia. Essa vai ser a cadeia principal. Não importa qual carbono eu vou pegar, se da esquerda ou da direita, as possibilidades que eu tenho aqui, eu sempre vou ter 5 carbonos na cadeia principal. Esse é o máximo que eu consigo na molécula 1. Na molécula 2, a gente vê aqui que um lado tem mais carbono que o outro, né? Então, eu vou começar por aqui, não tem problema por onde eu vou começar. O importante é sempre definir a cadeia principal. Então, se eu continuo aqui nessa linha reta, eu vou pegar apenas um carbono. Mas se eu descer aqui na vertical, eu consigo pegar 2 carbonos. Então, quanto maior a quantidade de carbono, melhor. Nesse caso, a gente tem aqui um total de 6 carbonos na cadeia principal. Na terceira, a gente tem aqui que fazer um zigue-zague, né, para poder acompanhar a cadeia principal. Chegando aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Indo para cima ou para o lado, eu vou pegar do mesmo jeito um carbono. Então, a minha cadeia principal ela vai conter aí 6 carbonos no máximo. Não consigo pegar mais que 6. E a última opção, a gente tem um carbono aqui. A minha cadeia principal ela vai seguir essa ordem, certo? Eu podia ter aqui descido, né, para pegar esse CH3 embaixo, mas a opção de cima me parece melhor, porque eu vou pegar uma quantidade maior de carbono. Então, eu vou pegar esses carbonos aqui, eu posso descer aqui mais uma vez, pegar o CH3. Então, eu tenho aí, no caso, todas as cadeias principais. E a gente vai analisar agora qual que apresenta o maior número de ramificações. Na número 1, a gente tem uma, 2, 3 ramificações. As 3 são iguais, né? Todas as 3 são grupos metil. Então, nós temos 3 metil. Aqui nós temos 2 metil, 2 grupos idênticos, 2 metil. Na número 3 eu tenho apenas 1 metil. E na número 4, apenas 1 metil também. Então, o hidrocarboneto mais ramificado seria o hidrocarboneto número 1. Seguindo a questão, ele pede para que a gente dê o nome desse hidrocarboneto. Então, novamente, a gente precisa numerar esses carbonos para poder dar seguimento aqui
a nomenclatura, dando a posição de cada radical. Nesse caso, a gente tem que usar a ordem de prioridade para ficar mais próximo da ramificação. A diferença é que se eu começar de um lado ou de outro, a ramificação vai cair no carbono 2. A diferença é que aqui desse lado, né, nessa posição, a gente tem duas ramificações, 2-metil, né? 2-metil na mesma posição. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a nomenclatura vai ser 2, 2, porque nós temos dois grupos metil no mesmo carbono. O último metil, ele está na posição 4. Então, essa é as posições dos grupos metil. Como eu tenho três grupos iguais, eu vou usar a nomenclatura tri na frente e depois colocar o nome do radical, que é metil, porque ele só tem um carbono, certo? Esses três grupos aqui em volta da cadeia principal se chamam metil. E a gente continua dando o nome da molécula, que nesse caso tem 5 carbonos, então a gente usa a nomenclatura pente. Como as ligações entre os carbonos são todas ligações simples, nós vamos usar o infixo -an, e por ser um hidrocarboneto, nós finalizamos o nome dessa molécula com a letra O. Então, o nome da molécula fica 2,2,4-trimetilpentano. Ok? Na segunda questão, considere as informações seguintes sobre os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Então, essa aqui é a informação verdadeira. A gente está falando de uma função específica. O próprio nome hidrocarboneto já dá a entender que eu tenho hidrogênios e carbono. Então, a primeira opção aqui é verdadeira. Na segunda, fala que são chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. Essa parte eu não cheguei a explicar direito para vocês, seria uma próxima aula, né, que a gente vai classificar esses hidrocarbonetos de acordo com os seus tipos de ligação. Mas, de antemão, a gente está realmente falando sobre alcenos, lembrando que a gente usa "em" para definir uma ligação dupla. Então, alcenos são hidrocarbonetos insaturados, eles apresentam ligação dupla, que são cadeias lineares, cadeias abertas, nesse caso. Verdadeiro. Número 3. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos, saturados e, de forma geral, CnH2n. Um cicloalcano é um hidrocarboneto de cadeia saturada, né? Só tem ligações simples, só que está na forma de um ciclo. Né? Novamente, eu vou explicar isso mais à frente, né? Mas ele basicamente tem uma estrutura dessa maneira. Como a gente já aprendeu a colocar as ligações, né? Cada carbono desse vai ter 2 hidrogênios para completar ali a quantidade de 4 ligações. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o quê? Tem 4 carbonos e 2, 4, 6, 8 hidrogênios. Ou seja, ele segue essa ordem aí de CnH2n, sendo que N é a quantidade de carbono. Então, se eu tenho 4 carbonos, né, eu vou ter o dobro de hidrogênios. E todos os hidrocarbonetos vão seguir essa mesma ordem, é uma regra geral. Então, se eu tiver um hidrocarboneto com 6 carbonos, ele vai ter 6 carbonos e um total de 12 hidrogênios. Ok? Então, é verdadeira essa afirmativa. Eu acho que tem uma correção para fazer aqui. Eu acho que a segunda questão, quando ele fala de cadeia linear, ele está falando sobre a estrutura do carbono. E a gente viu que o carbono
tipo sp2, ele não tende a ser linear. Ele gosta de ser, ter um ângulo de 120 graus e por isso é trigonal plano. Ok? Então, ela não é linear. Linear são as cadeias onde tem carbono sp com ligação duas duplas ou ligação tripla, certo? Então, esses sim são lineares. Uma correção aí, desculpa, falsa, por conta dessa partezinha que fala linear. Então, fica 1, 2, fica 1, 3, né? E a gente vai para a quarta questão. São hidrocarbonetos aromáticos o bromo, benzeno, para-nitrotolueno e o naftaleno. Olha só, eu vou apagar aqui só a parte de baixo para desenhar essas estruturas. Então, a gente tem aqui o bromobenzeno, benzeno é uma referência ao anel aromático. A gente tem um anel aromático e pendurado nesse anel aromático a gente tem um bromo, é um hidrocarboneto aromático. O para-nitrotolueno, tolueno, é uma forma de dizer grupo benzeno com CH3 pendurado. E essa nomenclatura para, é uma nomenclatura que eu vou explicar mais à frente, que fala que a posição do grupo nitro, nesse caso, ela está numa posição oposta ao grupo CH3. Okay? Então, aqui a gente tem o grupo nitro numa posição completamente oposta, na posição 4 ali ao CH3. E também tem um anel aromático, então continua sendo aromático. E o naftaleno é a famosa naftalina, que é um anel aromático condensado. Tem dois anéis aromáticos juntos. Ok? Então, assim, a alternativa 4 também é verdadeira, sobrando aí a letra B, corresponde às alternativas corretas. Ok? Nós finalizamos nossa aula por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.